A ansiedade e a depressão por conta da culpa, lição 5. Culpa. Culpa é uma coisa que consome o ser humano, é uma coisa que derruba, é uma coisa que abala o emocional, é uma coisa que causa doença. Quantas vezes a gente vê por aí pessoas que carregam culpas a vida toda, às vezes culpa de algo que fez, ou culpa de algo que não fez, algo que deixou de fazer. Muitas vezes é uma culpa que não é da pessoa, mas ela toma para si e aquilo ali vai degradando a sua parte, suas emoções, e vai degradando o seu corpo, a sua saúde ao longo do tempo. Aqui no Salmo 38, nós vemos um exemplo de Davi, né, falando que o pecado, né, a culpa pelo pecado que ele cometeu, está causando nele dores, problemas e doença no seu corpo. Os Salmos de 1 a 41 são uma primeira divisão do livro de Salmos, né? O primeiro e o segundo Salmo ali são uma introdução a esse primeiro livro, e os demais Salmos, até o 41, formam ali uma primeira parte. A maioria desses salmos, com exceção de uns 2 ou 3, são atribuídos a Davi. Então, esse Salmo 38, então, atribuído a Davi, e Davi está falando do seu pecado. Não é explícito em nenhum comentário e nem no próprio Salmo a qual pecado ele está se referindo, né? Temos certeza que não foi o único pecado de Davi, assim como nós não pecamos uma vez só, né? Ele está falando de um pecado que não está curado, uma coisa que não foi resolvida e que vem matando e doendo a sua vida, né? Então, pode ser que esse pecado seja o mais comum de entender, né? Que tenha sido a situação de Batseba. Ele viu a mulher se banhando, gostou, tomou para si e adulterou com isso, né? E depois tentou ver se, ela engravidou, tentou ver se o seu marido, que estava em guerra, voltava para mascarar a situação. Como o marido não se deitou com a mulher, então ele matou o Urias, né, o seu marido, para a frente do campo de batalha, para que ele fosse morto. E aí, não bastasse o adultério, também o homicídio, né, cometido por Davi, isso aí consumia muito a si, né? Então, não sabemos se exatamente é essa a situação, mas essa é a mais, digamos assim, nítida, a mais emblemática que a gente tem aí na Bíblia, né? E provavelmente isso era o que está sendo referido aqui. Essa é a lição número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 64, referente ao primeiro trimestre de 2020. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Essa edição número 64 tem como título Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, e foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Então, vamos ao Salmo 38, aquele referenciado a Davi. O Salmo 38 diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravaram-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, com fardos pesados excedem as minhas forças. Tornaram-se infectadas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã da minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta.
Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus pecados ficam longe de mim. Ficam de longe. Os meus parentes, ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer mal dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos o que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não me ausentes de mim. Apressa-te em socorrer, Senhor da minha salvação. Esse salmo também é conhecido como um pedaço como salmos penitenciais. O pecador confessando que há um problema ali e o problema é por conta disso. Vemos então aqui uma série de sintomas da depressão. Ele está triste, o salmista diz que está triste, o salmista diz que não há prazer na vida, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, está triste o tempo todo. Mas ele não fala isso por conta, ele não maldiz a Deus, ele não reclama com Deus, ele diz sim que isso tudo é culpa dele. Ele está assim por causa do seu pecado. Ele confessa que é por causa do seu pecado. Então, essa é uma diferença que a gente vê aí, não é porque aconteceu comigo, mas ele sabe muito bem, ele tem consciência muito bem do porquê essa situação toda está se configurando. Mas tristeza, desgosto pela vida é algo que acompanha aí o salmista no seu discurso e são sintomas da depressão. Essas inflamações no corpo, veja que tem coisas bem parecidas com a vida de Jó, No caso de Jó não foi uma culpa, não foi um pecado, mas no caso de Jó ele perdeu tudo e ficou triste e apareceram feridas pelo corpo, chagas inflamadas, Isso aí realmente foi a tristeza dos dois gerou isso, tanto de Jó como de Davi. E os amigos evitaram Davi como evitaram a Jó. Então tem traços bem semelhantes da situação dos dois, exceto o motivo, o fato gerador que botou todo o processo à frente. Davi chorava o dia todo, ele estava realmente mal. Mas o que levou o rei Davi, à depressão? A resposta é bem óbvia, no verso 3 ele coloca lá, por causa do meu pecado. Não há saúde nos meus ossos, em uma outra versão, por causa do meu pecado. No verso 4, as minhas culpas me afogam. Na tradução que eu li, como fardos pesados excedem as minhas forças. Então, Davi está com uma culpa tão grande, com um pecado tão grande, uma culpa por um pecado, por algo cometido, que aquilo ali ele entende que está além das suas forças. São pecados não confessados, não tratados e não abandonados. Então, é o pecado que ainda não foi perdoado. Por que não foi perdoado? Justamente por isso, não foi confessado, não foi tratado, não foi corrigido, não foi deixado de lado. E esse pecado não tratado gerou em Davi toda essa consequência.
Salmo 3, 5 e Salmo 4, 8 foram outros momentos em que a gente vê que Davi tinha alguns outros problemas. Ele era um camarada que parecia até certo ponto sensível, né? E tinha lá seus problemas. No Salmo 3, versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Eu só consigo dormir porque Deus consegue me sustentar. Salmo 4, versículo 8, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. A gente percebe que ele tinha outras preocupações, tinha outras coisas que o afligia. Ele tinha uma certa sensibilidade a esses problemas do dia a dia, né? Lhe causavam desconforto, mas esses dois momentos aí ele conseguia conforto de Deus. Nesse momento do Salmo 38, não dá muito para a gente perceber que ele tem conforto em Deus, né? Ele não consegue dormir, ele não consegue descansar, ele não consegue repousar, não consegue se aliviar do seu pecado, né? A questão do pecado não confessado e o pecado não tratado, né? Tá, mas e depressão e pecado? É o nosso segundo tópico aqui. Bom, como eu já falei lá nos primeiros vídeos, depressão não é necessariamente consequência de pecado. Não é necessariamente consequência de pecado. Pode ser. Nesse caso, no caso da culpa de Davi aqui, a depressão que ele está sentindo, a ansiedade que ele está sentindo, o nervosismo, a situação emocional dele, reflete o pecado não confessado e não tratado. A culpa pelo pecado não confessado e não tratado, né? Então, ele não passou por um trabalho ainda de restauração e está remoendo aquela culpa. Isso a gente precisa ter bastante consciência nas nossas vidas, né? O pecado ele precisa ser tratado, o pecado ele precisa ser confessado, porque senão ele gera esse problema todo, ele gera desgaste físico, gera desgaste emocional, ele cansa, né? Por muito menos, às vezes a gente passa por uma situação mais tensa que a gente tem que resolver e fica com o corpo todo moído de dor, todo dolorido, né? Parece que a gente faz contrações musculares para todo lugar, porque a gente está tenso por uma determinada situação, por um problema para resolver, alguma coisa assim, né? Então, isso pecado não tratado, ele tem essa consequência de gerar a doença. Tiago, né, apresenta lá uma rápida descrição de como o pecado é concebido e suas consequências. Tiago 1, de 13 a 15, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O pecado leva à morte. Nós estamos vivendo no tempo da graça, né? E vou comentar um pouquinho mais para frente, mas a graça de Deus se manifesta pelo perdão do pecado, e para que ele seja perdoado, ele precisa ser confessado, né? Pecado continua sendo um grande problema da humanidade. O homem continua vivendo, né, convivendo com o pecado. Infelizmente, alguns pecados são até bem vistos, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, né? Ambição, ganância, vaidade, promiscuidade e consumo desenfreado, gastar dinheiro a rodo, né? Levar vantagem, quando alguém está levando vantagem em cima de outro alguém que está sendo prejudicado. Isso não é correto. Então, o levar vantagem é complicado,
né? Não é necessariamente levar vantagem, não quer dizer que eu fiz o melhor que eu podia fazer para mim e ninguém foi prejudicado nisso. Cuidado, cuidado. Levar vantagem basicamente pressupõe que alguém está ficando para trás, né? Então, esses pecados são até às vezes tidos como coisas boas, como valores, né? E no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não percebe alguns pecados e cria os nossos pecados de estimação. Eu costumo usar essa expressão de pecado de estimação quando a gente tem aquele pecadinho que a gente sabe até que está errado, mas não incomoda ninguém, não tem problema, deixa ele ali, está confortável, mantém desse jeito, né? Então a gente fica cauterizado nele. Isso vai causar dor? Não, enquanto você não tomar consciência que aquilo é pecado, de fato, provavelmente não vai causar nenhuma dor, não vai causar nenhum problema, né? As consequências, sim, vão causar dores e problemas. O problema é que a gente não pode estar cauterizado com essas coisas, né? Porque o pecado leva à morte. Tiago acabou de falar agora, né? Acabamos de ler aqui em Tiago 1, de 13 a 15. O pecado leva à morte. Eu preciso confessar os meus pecados para que eu não morra eternamente, né? Então, eu preciso ter sensibilidade a esses pecados para que eu possa confessar e abandonar lá para frente, né? E que o arrependimento possa reinar nessa situação, possa ser alcançado para que a gente possa, de fato, continuar a nossa vida. Tá, mas e como evitar, então, a depressão por esse motivo? Lá no Salmo 32, alguns salmos antes, nos versículos de 1 a 5, tem uma receitinha de bolo ali, né? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há culpa. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessar o meu pecado, né? Eu preciso confessar o meu pecado para que eu possa evitar esse caminho da culpa que vai me gerar a depressão. Nem toda depressão é causada por uma culpa, mas a culpa pode sim causar uma grande depressão. Eu preciso confessar os meus pecados para que eu possa reconhecer que eu errei, eu ter entendimento dos prejuízos que eu estou tendo com aquele pecado, né? E que eu possa abandonar a minha prática errada. Eu costumo dizer que a gente tem um grande problema na hora de confessar os pecados, né? A gente ora pedindo tudo que a gente quer e para zerar os pecados, né? No final da oração, e perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém, né? A gente corta ali no finalzinho. E será que realmente isso aí tem alguma validade? Será que essa frase, muitas vezes dita até entre os dentes, né, leva a realmente remissão de algum pecado? Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue por nós, para que não tivéssemos a culpa do pecado, mas nós precisamos confessar. Confessar o pecado tem uma função muito importante. Eu preciso chamá-lo pelo nome, dizer, descrever exatamente o que ele é, o que foi que eu fiz de errado, para que eu possa eu mesmo entender o que eu estou fazendo de errado e me livrar daquele comportamento, daquela rotina pecaminosa e errada, para que eu possa atingir
um novo patamar, um patamar mais saudável de vida, longe e livre desses pecados, desse pecado, né? Como a gente vai reagir às falhas que cometemos diante de Deus? Eu falhei, eu errei, eu pequei. E aí? Eu vou ficar com a culpa desse pecado? Eu vou levar sobre mim o remorso de ter pecado? Ou eu vou buscar confessar o meu pecado nominalmente a Deus, falar para Ele o que eu fiz de errado e pedir a Ele que perdoe e que me ajude a abandonar? Esse é o caminho mais correto, né? É confessar o meu pecado, para que eu possa corrigir o meu caminho, né? Mas aí você pode me dizer, e é o tópico 4 da nossa lição, fala da graça de Deus, né? Mas Saulo, vivemos no tempo da graça, pela graça sois salvos, um Deus misericordioso que pode perdoar os nossos pecados. É só confessar, pequei, pronto, acabou, tá bom, resolvido, né? Por outro lado, há quem entenda também que Deus é um Deus implacável, não vai deixar o pecador sobreviver, vai consumir o pecador pelo seu pecado, né? Nem tanto ao mar, nem tanto ao vento, como se diz por aí, né? Deus, de fato, nos perdoa o pecado de graça, né? Estamos, de fato, no tempo da graça. E se confessarmos, de fato, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas o que é confessar? O que é uma confissão? Errei e errei mesmo. Tá, é suficiente dizer que eu errei? Quando a gente tem a situação de um criminoso ali, ele precisa confessar o quê? O crime. Ele precisa dizer que eu errei nisso, eu matei o fulano, confessou, né? Isso é uma confissão. Confessar um pecado genericamente, eu diria que não tem nenhuma função, nenhuma ação, nenhuma efetividade vai ser obtida nesse tipo de confissão. Precisamos confessar os nossos pecados, como eu disse há pouco, por nome. Aquilo que eu estava fazendo assim, né? Eu fiz aquela coisa que não agrada a Deus, né? Às vezes o Espírito Santo nos constrange, nos entristece por algo que fizemos. Isso é muito bom. Se isso acontece, isso é muito bom. Porque é sinal que Ele está vivo, que Ele está, como se diz, vive em mim e está me deixando em sintonia com o Pai. Eu estou ficando em comunhão com o Pai, ao ponto de eu sentir que aquilo que eu fiz está errado, né? Aliás, essa deveria ser a situação normal de todo crente. Mas no nosso dia a dia, na nossa correria, muitas vezes isso não vai ocorrer. Precisamos confessar, né? Precisamos confessar o nosso pecado. O pecado gerador doença na alma e não podemos conviver com isso por muito tempo, né? Nós precisamos confidenciá-lo a Deus. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos, né? E a mão de Deus pesava sobre mim. E o meu vigor chegou ao fim. É o que o salmista falou ali no Salmo 32, né? E a gente precisa entender essa situação muito bem. Nossos pecados podem nos levar a um sentimento de culpa aprofundado que nos levará, consequentemente, a um caminho da depressão. O salmista, o rei Davi aqui, né, disse que o corpo todo estava doente e que ele sentia dores por toda parte, né? Tenho feridas que mal
que cheiram mal e apodrecem, né? Os olhos fracos, cheios de lágrima. Ele está triste, ele está claramente numa situação de depressão. Quantas vezes a gente entra em situação de ansiedade e depressão por conta de algo, por conta de alguma culpa, por conta de algum pecado em nossas vidas, né? Precisamos ter atenção a isso. Isso precisa... não pode ser uma constante em nossa vida. Como eu disse, Davi provavelmente estava alimentando essa culpa por conta da situação de Batseba, mas não era a única situação, não era o único pecado dele. Até mesmo porque o Salmo não cita qual é o pecado, né? E os comentários bíblicos no geral não dizem, não ligam este texto à situação de Davi e de Batseba. Essa é o que aparece assim de mais vivo na situação toda. Mas outros pecados podem tê-lo afligido, devem tê-lo afligido por toda a sua vida. O pecado não confessado faz com que o indivíduo possa morrer, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Faz ele ter um sentimento de culpa, faz ele às vezes levar a situações mais desesperadoras. A gente tem ali na Bíblia um exemplo bem interessante, dois exemplos dentro dali da paixão de Cristo, né? Que é o exemplo de Pedro e o exemplo de Judas, né? Os dois pecaram. Pedro, advertido por Jesus, ouviu que ele negaria a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, né? E quando ele negou que conhecia a Cristo, pela 3ª vez e o galo cantou, aquilo ali pesou no seu coração. Alguém tem dúvida que Pedro deve ter ficado muito triste com essa situação? Ele deve ter ficado deprimido, ele ficou desmotivado. Tanto ficou desmotivado que depois de Jesus morto, Pedro voltou a pescar, né? Jesus, depois de ressurreto, vai encontrar Pedro onde? Na praia, depois de uma pesca em que Pedro ficou a noite toda lançando as redes e nada pescou, né? E aí Jesus vai indicar o lugar para pescar, e aí Jesus trata Pedro lá com: tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, falando 3 vezes, né? Esse é um exemplo em que o pecado com certeza foi tratado, foi curado, foi confessado, né? Talvez até mesmo antes de Jesus ter voltado. Um outro exemplo ali na paixão de Cristo, nesse episódio todo, foi o exemplo de Judas Iscariotes, né? Ele traiu a Cristo, vendeu por algumas moedas, foi advertido por Cristo, ali ainda durante a ceia, né? E após tudo o que aconteceu, Judas também se arrependeu. E tentou lá devolver o dinheiro, não deu certo, e aí ele foi a um campo que tinha comprado e se matou. E aí a gente vê que foi o remorso da situação, né? A situação do pecado não tratado, não resolvido, que levou Judas a tirar a sua própria vida. Lembrem-se que a depressão, em alguns aspectos, pode levar ao suicídio, né? A situação emocional da pessoa pode levá-lo a um ponto em que o suicídio seja tentado. E Judas foi por esse caminho, né? Judas foi por esse caminho. O pecado não confessado e não tratado gerou uma culpa muito grande, um remorso muito grande, que fez com que Judas se matasse. Então a gente tem aí mais um exemplo, mais 2 exemplos, né,
de pecado, confessado ou não confessado, gerando dor, gerando tristeza, gerando depressão. Nós erramos, e erramos o tempo todo, né? A pergunta é: o que eu vou fazer quando eu errar? Qual será a minha atitude, né? Eu vou confessar ou eu vou ficar remoendo esse pecado? A situação da depressão por causa da culpa, ela é bem peculiar. Aparece várias vezes no nosso dia a dia. Davi passou por isso. Teve um pecado que gerou uma culpa, o pecado não abandonado, virou um pecado de estimação, como eu digo, né? E uma tristeza muito grande que o levou a sentir dores pelo corpo. Esse tipo de reação a gente chama de doença psicossomática, né? O que o emocional ia causar problemas no corpo? Mas tem algumas doenças que são assim, né? Doenças que são causadas por sentimentos e pensamentos. Tem uma moderna aí, que é o herpes, né? Então, às vezes a pessoa tem uma determinada parte do corpo e ao entrar no estado de tensão nervosa ali, ativa alguma coisa que faz estourar algumas feridas, né? Tem uma outra chamada psoríase, que também tem efeitos similares, tem resultados similares, né? Que a nível de tensão leva a pessoa a isso. E o que pode ajudar, né? O que pode, causar é o pecado não confessado, a culpa não tratada. Nem toda ferida, nem todo problema físico que está sendo causado por algo emocional é de fato culpa por um pecado não confessado, ok? Então, calma, nós estamos tratando de um caso específico. Já falei que nem toda depressão é causada por culpa ou por pecado. Assim como nem toda ferida é causada por uma depressão ou algo assim. Pode ser um nível de tensão que não seja necessariamente uma depressão, ok? A gente está traçando uma linha que a gente conhece, é conhecida. A culpa pelo pecado não confessado gera alguns problemas físicos e emocionais, entre eles a depressão. Remédios podem ajudar a tratar, tá? E são sempre bem recomendados. Porém, a gente precisa, nesse caso específico, usar a solução que a gente sabe que vai funcionar, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, é algo que a gente precisa tornar uma realidade, uma prática no nosso dia a dia. Vamos tentar evitar essa perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém, como a gente aprende e acaba fazendo, né, a finalização da nossa oração. Vamos começar a pensar naquelas coisas que eu de fato fiz durante o meu dia que causaram problemas, que foram pecados, onde eu pequei, onde eu errei, o que eu não precisava ter feito, não podia ter feito e que causou algum problema, desconforto. Vamos confessar nominalmente o pecado, para que a gente tome ciência e pare de realizá-lo. Que Deus nos abençoe, nos ajude a cada momento, a cada dia, a seguirmos confessando os nossos pecados, identificando os nossos pecados, para que eles, pela graça de Deus, realmente sejam curados. E curados não nos causem outros problemas nesse campo da ansiedade e da depressão. Deus nos ajude
porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Obrigado.